Então vamos lá, continuar corrigindo os exercícios. Exercícios do capítulo 7 e 8 do livro de vocês. Nós já fizemos, né, na última aula, os de números 1 e 2, certo? Certo. Deixa eu só organizar aqui para tirar isso daqui. Nossa, eu anotei isso lá. Isso Nossa. aí. Vamos lá, vamos firmes, hein? Trocar de cor porque eu gosto do vermelho, que destaca mais. Bora! Explique. Então, ó, verbo de comando, ó. Verbo de comando é explicar. Explique com suas palavras, então não é para ninguém copiar nada de definição de livro, nada disso. O que é relevo terrestre? Tá legal? O que é relevo terrestre? Em seguida, então nós temos, né, a sequência e no comando. Descreva, então o segundo verbo de comando, descrever o relevo da localidade onde você vive. Vamos falar primeiro, né, da primeira parte. Gente, a superfície terrestre, a gente vai estudar, né, formas de relevo mais à frente, quando nós falarmos sobre as principais formas de relevo. A gente vai falar de montanhas, a gente vai falar sobre planaltos, planícies, cuestas, depressões, escarpas. A gente vai falar de várias formas e feições do relevo, tá legal? Mas aqui não está pedindo para especificar, né, detalhar. Na verdade, está querendo que vocês digam o que é o relevo terrestre. O que acontece, meus amores? A superfície terrestre, ela não é toda, né, homogênea, toda, né, toda igualitária, nada disso. Ele é totalmente disforme, concorda ou não? Beleza? Tanto a crosta continental como a crosta oceânica, ou seja, a superfície, né, continental e a superfície oceânica, elas apresentam áreas planas, elas apresentam serras, elas apresentam irregularidades, rugosidades, né? Então, há essas formas, essas variadas formas apresentadas pela superfície terrestre, que nós chamamos de relevo. Tudo bem? Lembrem-se, né, que desde o processo de formação do planeta, há 4,5, 4,6 bilhões de anos atrás, né? Na sequência, nós temos, né, um lento e muito especial processo de solidificação da camada mais externa do planeta. Lembrem-se, né, que é a troca de calor. Então, o planeta era uma grande bola de fogo, né, digamos assim, obviamente numa situação didática para você entender, com material incandescente, explosões radioativas. Mas reparem que o planeta, em contato com, né, o espaço, está em temperaturas diferentes. Então, essa troca de calor leva a um processo de solidificação dessa camada mais externa, permitindo, por exemplo, o acúmulo de água. Então, dessas pocinhas que vão se unindo, que vão dar origem ao que nós chamamos hoje de oceanos e mares, dessas pocinhas que a grande parte dos cientistas acreditam que a vida na Terra tenha dado origem. Tá legal? Então, vocês entenderam o que significa a definição, né, de relevo terrestre? Desculpa, mas poderia perguntar em que página nós estamos? 70. 70 e 71. Tá escrito até aqui, ó, na visualização da tela de vocês, ó. Ok, qual questão é? 3. 3? 3. Que agora a gente foi para 4. 3, questão 3. Mas vamos lá? Gente, na sequência, né, tá pedindo para vocês escreverem as formas de relevo da localidade onde vocês moram. E aí? O que a gente faz? Eu coloquei que é médio. Médio? Não é? Ué, mas descrever o relevo é médio? Médio? Isso não é descrever o relevo? Eu não sei. Eu botei médio, que eu pensei, não é muito grande nem muito pequeno. Primeiro que a altura não é diferente de altitude, você está se confundindo. O que é descrever o relevo? Você já sabe o que é o relevo. Relevo são as formas variadas apresentadas, né, pela superfície terrestre, tanto nas áreas continentais como nas áreas oceânicas, que ao longo do processo geológico, desde seu processo de formação ali com a solidificação da crosta, vem sofrendo alterações. Alterações estas, tanto por agentes externos,
né, como, por exemplo, variação de temperatura, né, o atrito provocado pelo vento, a ação da água, como chuva, rio, umidade, gelo, né? É o que nós chamamos ação de animais e plantas, é o que nós chamamos de intemperismo e erosão. O intemperismo é o nome dado ao processo, a gente vai estudar isso, é o processo de fustigamento, né, de degradação dos minerais que compõem as rochas. As rochas nada mais são do que agregados de um ou mais minerais, que ao longo do processo geológico foram sofrendo, né, um processo de degradação, de destruição. E também por agentes internos, os chamados agentes endógenos, que são, a gente vai estudar também, né, mas vocês já estudaram isso, são os agentes endógenos, né, o vulcanismo, os abalos sísmicos, o tectonismo, tá? São os 3 grandes grupos de agentes endógenos: vulcanismo, tectonismo e abalos sísmicos, tá bom? Quando a gente fala de abalos sísmicos, são os tremores, os terremotos, né? Certo? Então, como que é a forma, por exemplo, como que são as feições do relevo em Friburgo? Nós temos o predomínio de quê? De relevo irregular, acidentado, predomínio, né, de conjuntos de planaltos. Legal? O que são planaltos? São áreas onde o processo erosivo supera o processo de sedimentação, o processo de acomodação. Tá? Nós temos, né, algumas áreas de planície. Por exemplo, a região central de Friburgo, o centro, ela está entre elevações. É o que nós chamamos de vale. Né? É onde se localiza o rio principal, ou os rios, né, que vão sendo canalizados, né, serão drenados para o rio principal. Tudo bem? Certo? Uhum. Então você tinha que descrever com as suas palavras, obviamente sem a necessidade de usar termos técnicos nesse primeiro momento, as formas de relevo apresentadas no município de Nova Friburgo. Tá claro, gente? Eu confundi tudo. Oi? Eu tinha confundido, daí eu botei médico. Imagina assim, ó, eu vou te descrever, tá? Ó, vou te descrever. Sabe o que você é? Médio. As pessoas vão fazer ideia de como que você é? Não, eu preciso falar sobre, eu preciso dar alguns detalhes, eu preciso falar, né, dar algumas informações. Entendeu? Beleza? E como o Brasil, de uma forma geral, apresenta um território em termos geológicos, um território muito antigo, é um território que sofreu durante milhões de anos com um processo intempérico e erosivo. Então ele foi sendo destruído, ele foi sendo, né, fustigado. Então, com isso, o relevo é muito modesto em altitude. O que é altitude? Altitude é a relação de qualquer ponto da superfície terrestre em relação ao nível médio do mar. Né? Então, por exemplo, quando a gente olha para os nossos vizinhos andinos, na Cordilheira dos Andes, fruto de um processo de convergência de placas, no caso, a placa de Nazca e a placa sul-americana convergindo e gerando um processo de choque que vai levar a um enrugamento e uma elevação, né, um soerguimento de rochas mais maleáveis, formando uma cadeia montanhosa. O conjunto de montanhas nós chamamos de cordilheiras, que no caso é a Cordilheira dos Andes. As altitudes ali, né, ultrapassam 6.000 metros, 6 quilômetros. Aqui no Brasil, mais de 90% do nosso relevo tem altitudes inferiores a 900 metros. Tá? Então, esperava-se que você descrevesse isso. Então, não tinha problema você falar que o relevo brasileiro apresenta, em comparação aos nossos vizinhos, altitudes, né, bem modestas. Mas você não pode falar que ele é médio. Isso não é a definição, isso não é, né, classificação, caracterização, isso não é descrever. Tá claro, gente? Uhum. Beleza? Se vocês quiserem fazer as respostas e enviarem para mim, como alguns alunos estão fazendo, fiquem à vontade, que eu já olho, já aproveito de uma vez. Então não preciso
esperar o nosso encontro físico para eu poder olhar o caderninho de vocês. Eu já posso ir adiantando e auxiliando. Tá? Vamos lá para 4? As legendas dos mapas físicos. Poderia me dar uma coisa? Qual seria a definição de relevo? Ué, mas eu fiquei mais de 15 minutos falando só sobre isso. Eram os 15 minutos que eu não conseguia entrar. Ah, você saiu, filho? Você não estava na aula, não? Passei o Wi-Fi, tinha que usar 3G, sabe? Tá. Eu também tô usando. Então, relevo são as várias formas apresentadas pela superfície terrestre, tanto pela superfície continental como a superfície oceânica. Essa aula está sendo gravada, depois você dá uma olhadinha, você dá uma revisão, pode ser? Certo. Depois eu vou disponibilizar lá para ninguém perder nada, tá certo? Obrigado, Romulo. Nada, filho, que isso. Vamos lá, para a gente corrigir a 4 agora, porque nosso tempo está se esgotando. As legendas dos mapas físicos comumente representam intervalos entre curvas de nível, né? Nós estudamos, né, uma das principais formas de representação do relevo terrestre, né? Representações cartográficas do relevo terrestre. Uma das principais é a representação em curvas de nível. E também os níveis de profundidade em cores diferentes para facilitar a interpretação das informações. Então, quando a gente fala em cores, nós temos, né, uma apresentação de uma legenda, né, o que ela significa, como a gente pode perceber aqui, ó. Cada cor representa uma determinada fração altimétrica, um determinado tipo, né, de fração da altitude. Beleza? E aqui está sendo representado, ó, a profundidade. Então, aqui, teoricamente, nós temos o nível, né, médio dos oceanos. Altitudes positivas e negativas, tá bom? Só um detalhezinho aqui, só um detalhe, coisa simples. Quando a gente representa o relevo terrestre através de cores, foi um dos nossos vídeos, né, que eu dei uma aula para vocês, um capítulo só sobre representação do relevo terrestre. A cor utilizada por convenção é o sépia, que é aquele marrom bem avermelhado, né? É uma convenção, né? Então, quando você vê um mapa e nesse mapa você tem variações de cores, né? Você vai perceber que vai ter uma variação a partir do sépia, né? Desse marrom mais avermelhado, mais clarinho, mais escurinho, né? Quanto mais escuro, maior altitude. Quanto mais claro, né? Menor altitude. Tá legal? E aqui no texto a questão está falando sobre, né, altitudes e profundidades. Assinale a legenda a seguir que apresenta de maneira correta as cotas batimétricas e justifique a sua resposta. Certo? Muito tranquila, né? Só a gente ter um mínimo assim de cuidado, né, na hora de analisar. Tá legal? Porque reparem, olha aqui, ó, olha o número 2, por exemplo. Olha o número 2. 0, 100, 200, 800, 1.200. Certo ou não? Depois ela parte de 4.000, 2.000, 200 e 0. Como que deveria ter sido feito isso? 0, 0, 200, 2.000, né? Ou seja, a leitura deveria ser dessa forma, ó. Do 0 até o 4.000 metros de profundidade. Tá legal? Certo ou não? Beleza? Beleza. Certinho? Professor, Oi. isso aqui é o sépia. O sépia é uma cor próxima a essa aqui. Nesse caso, não está sendo representado um mapa, uma carta topográfica. Não tá. Eu só Deixa eu tentar pegar aqui. Deixa eu pegar aqui na internet, que eu já mostro para vocês. Rapidinho, tá? Uhum. Para a gente ver aqui uma carta topográfica. Não, eu vou pegar aqui no livro. Deixa eu pesquisar aqui no livro, que eu já passo para vocês do próprio livro. 9,9. Que a gente tem aqui, não temos. No material que eu passei em vídeo, nós temos. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Só que eu preciso para ver.
Eu vou precisar minimizar aqui. Só um minutinho, tá? Eu vou botar aqui, ó. Carta topográfica. Gente, quem tá com o celular fazendo barulhinho aí, bota no silencioso, por favor. Tô pesquisando aqui. Show. Vê se, por favor, vê se vocês estão conseguindo ver a minha tela. Estão conseguindo? Não. Ah, tá, agora. Agora foi. Olha essa... Deixa eu até abrir aqui. Olha essa imagem aqui, ó. Olha como que ela representa. Olha só que interessante. Ué. Abri aqui uma forma aleatória. Uma página aleatória. Cadê a imagem? Aqui, ó. Olha aqui, ó. Certo? Deixa eu ver se dá para abrir. Olha só. Tá vendo aqui a escala de cores? Aqui do ladinho? Sim. Quanto mais escuro, maior altitude. Quanto mais claro, menor altitude do terreno, tá bom? Então, você olhando só para o mapa, as cores que estão mais, as porções que estão mais escuras são justamente aquelas de maior altitude. Com isso, te dá uma ideia, né, sobre como é a representação desse relevo. Tudo bem? Certo? Então, os pontos mais escuros são justamente os pontos de maior altitude. Os pontos mais claros são os pontos de menor altitude. Tá legal? Com isso você consegue identificar, por exemplo, qual que é o curso de um rio. Qual que é o destino, né, da montante e a jusante desse rio, da sua nascente até o seu deságue. Tá? Então, uma das formas também muito importantes de representação do relevo é através de cores. E a cor sépia é uma convenção, da mesma forma que a gente utiliza azul para representação hídrica, verde para representação de vegetação, tá? É uma convenção, ou seja, um acordo estabelecido, tá bom? Geralmente em nível internacional. Show? Para favorecer um processo de padronização. Tranquilo? Relembraram aí? Sim. Voltando para cá, deixa eu pegar aqui de novo o vídeo de vocês. Estão conseguindo ver de novo aqui Sim. o livro digital de vocês, beleza? Interativo. Legal. Então vamos lá. Olha aqui, ó. Olha essa aqui como as cores estão diferentes. Elas deveriam ser do mais claro para o mais escuro. Concordam? Sim. Olha aqui, ó. Do mais claro para o mais escuro. Ou seja, o mais claro, né? Mais claro para o mais escuro. Vou tentar escrever aqui. Tá dando para entender aí? Sim. Então nós já temos equívocos, né? Olha aqui o que aconteceu. A mesma coisa aqui. Estão vendo ou não? Deveria ser do mais claro para o mais escuro. Reparem que aqui, ó, tá sendo representado certinho. Bem diferente daqui, ó. 0, 200, 2.000, 4.000 metros de profundidade. Beleza? Mas, ó, a representação das cores, a leitura tá equivocada, tá? Agora, olha o 3. Do mais claro para o mais escuro. Do mais claro para o mais escuro. Certo? E, ao mesmo tempo, você tem uma fração, né? Correta, ó. 0, 100, 200, 800, 1.000 e 200 metros. Se você chegar lá na patrulha da Polícia Militar Rodoviária, ali em Teodoro, você vai ver uma plaquinha na divisa entre os municípios de Friburgo e Cachoeira de Macacu, que vai estar escrito 1.079 metros de altitude. Tá legal? Certo? Aqui, ó, a mesma coisa, olha. 0, 200, 2.000 e 4.000 metros de profundidade. Por exemplo, para a gente extrair petróleo na camada do pré-sal, né, que a gente precisa se ultrapassar uma lâmina d'água demais, que ultrapassa, né,
em muitos casos, 2 quilômetros de profundidade, até chegar no assoalho marinho, e além disso você tem que fazer uma perfuração ainda, né, por alguns quilômetros, ultrapassando rochas variadas, né, até você conseguir atingir os bolsões de petróleo. Ai, um minuto de aula de história. Que é um processo geológico, né? A formação das grandes bolsões de petróleo aconteceu no período geológico chamado de Mesozoico, a maior parte deles. Então, por isso que a gente fala que o petróleo é um combustível não renovável, porque ele demora milhões de anos, né, para se formar, certo? Lembra das aulas de história onde o professor falou, no caso de vocês, a professora falou da diferença entre tempo histórico e tempo geológico? Quando a gente fala de tempo geológico, né, a gente está falando sobre a história do planeta, a gente está falando sobre os eventos que marcam, né, a evolução do planeta, desde a sua formação até hoje. Então, a gente está falando de bilhões de anos, de milhões de anos. Tá claro, gente? Então, a questão está pedindo... Desculpa interromper, mas temos uma live agora. Já estou terminando. Tá, galera? Então, aqui, ó, nós temos aqui o nosso gabarito. É a única que está sendo representada corretamente e a justificativa deve-se tanto à representação das faixas de altitudes e de profundidade, bem como, né, a representação da gradação das cores, da mais clara para mais escura, da mais clara para mais escura. Tudo bem? Representando aí. Quanto mais claro, menor, né, a profundidade e a altitude. Quanto mais escuro, maior a altitude, maior a profundidade. Tá claro para vocês? Sim. Beleza?